Eu já falei aqui e também fora daqui inúmeras vezes que quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa séria com Adão e Eva. Né? Tipo, olha, por que é que vocês foram comer daquela árvore? Tá? Muita gente tem essa fantasia de questionar, de jogar na cara de Adão e Eva por que é que eles fizeram o que eles fizeram. Mas como eu tenho pensado muito nesta passagem bíblica do Jardim do Éden, ultimamente, pensando bem, eu vou ficar quietinho, eu não vou falar nada com eles não. Sabe por quê? Porque eu imagino que se eu falar com eles, se eu jogar na cara deles, por que é que vocês foram comer da árvore que Deus disse que não era para comer? E deixou uma herança aí de tantos problemas na terra, tanta gente sofreu por causa daquela decisão de vocês. Eu imagino agora eu entendo que essa conversa provavelmente iria seguir com Adão e Eva respondendo assim, olha, nós fizemos mal, não tenha dúvida, mas nós não sabíamos, não tínhamos história atrás de nós, não tínhamos antepassados, não tínhamos referência de quem já tinha comido da árvore e se dado mal. Nós fomos os primeiros, desobedecemos o Pai, fomos ingênuos, erramos feio. Agora, vocês, depois de tudo que vocês viram que aconteceu com a gente e todos aqueles antes de vocês ainda escolhem o mal, escolheram o mal a vida inteira. Então, pensando bem, eu vou deixar esse assunto quietinho, não vou falar com eles. Porque hoje eu entendo, Deus me deu esse entendimento, essa maturidade de compreender que nós fazemos muito pior do que Adão e Eva. Sim, muito, muito pior. Por quê? Nós temos história, nós temos passado. Não só de Adão e Eva, mas desde Adão e Eva até os nossos pais, nós temos inúmeros exemplos de escolhas que sempre deram errado. E mesmo assim, muitas vezes nós repetimos as escolhas erradas dos nossos pais. Não aprendemos nada com os erros deles. Por exemplo, todo mundo sabe que infidelidade conjugal, trair o cônjuge, sempre acaba mal. Todo mundo sabe disso. Muitos já viram o pai trair a mãe trair o pai, o avô trair a avó, o irmão trair a cunhada. Muitos viram isso. Mas não bastou ver isso na família. Teve que ir lá e trair também o cônjuge. Não é verdade? Todo mundo sabe que roubar é errado. Ninguém gosta de ser roubado. Todo mundo entende que roubar é injusto. Até os animais entendem isso. Agora, as pessoas, não basta ver as prisões lotadas, não basta ver aí o resultado de quem fez errado antes delas. Quem morreu estupidamente, quem está preso, quem vive uma vida, ainda que não pego pela justiça, vive uma vida de olhar para trás toda hora porque tem medo de que alguém vai vir a qualquer momento e se vingar e matar e tal. Não basta ver isso. A pessoa precisa pensar assim, não, mas comigo vai ser diferente. Eu vou roubar e vou ser feliz. Então, eu poderia aqui seguir inúmeros exemplos do que não dá certo. Eu poderia seguir exemplos aqui de filhos que se rebelam contra os pais e que acabam mal. Eu poderia seguir exemplos aqui de funcionários que tiram vantagem do patrão e se dão mal, patrão que explora o funcionário e se dão mal. Eu poderia seguir aqui inúmeros exemplos. E principalmente aqueles que dão as costas para Deus e se dão mal. Mas você entendeu. O ser humano não aprende com os erros dos seus
antepassados, e nem mesmo com os próprios. Continua errando. Vai errando, quer dizer, se deu mal, comeu do fruto da árvore, se deu mal e continua comendo. Então, por favor, se você tem alguma raivinha oculta aí, alguma mágoazinha, ressentimentozinho contra Adão e Eva, pega um espelho e coloca na sua frente. Pega um espelho primeiro. Porque se você compreender que a situação do Jardim do Éden, da árvore no meio do Jardim do Éden, se repete todos os dias na sua vida, você vai entender que você falha inúmeras vezes. Já falhou, talvez hoje com mais entendimento falhe menos, mas todos nós falhamos pior do que Adão e Eva. A situação da árvore no meio do jardim se repete todos os dias para você, para mim, para todos nós. Quando você, homem, olha para uma mulher que não é a sua esposa e o seu coração sente alguma coisa e você pensa e você quer alguma coisa a mais, você está olhando para a árvore no meio do jardim. Quando você é ofendido, alguém lhe faz mal e o seu coração é tentado a se vingar da pessoa, a ficar com mágoa da pessoa, torcer para que o mal aconteça contra a pessoa, em vez de perdoar e seguir em frente, você está olhando para a árvore no meio do jardim. Quando os seus olhos enxergam algo material, um bem material, uma publicidade, algo que o seu vizinho tem, que um parente comprou, que você viu na rede social uma celebridade anunciar, você coloca os seus olhos sobre um produto, algo que você deseja, é extremamente desejável, e você diz assim, se eu tivesse isso, se eu pudesse ter isso, comprar isso, tomar posse disso, mesmo não tendo condições, mesmo se encalacrando de dívida, você está olhando para a árvore no meio do jardim. Então, o Jardim do Éden se repete na nossa vida, muitas e muitas vezes. E nós temos que entender e aprender com os erros do passado que sempre que você resiste ao não de Deus, sempre que você resiste àquela palavra, não cobiçarás, não adulterarás, não tocarás, você resiste a algum não de Deus, lembrando que quando Deus diz não para a gente, é porque o não é infinitamente melhor que o sim. Entenda isso. Normalmente, Deus diz sim. Deus é o amém, Jesus é o amém. Quer dizer, ele é o assim seja para nós. Nas suas promessas, nós temos dele o amém. Inúmeras promessas. Mas nem sempre ele vai nos dizer sim. E quando ele diz não, é porque o não é melhor que o sim. Então, quando você desrespeita um não de Deus, você está trazendo o inferno para a sua vida. Você está fazendo o seu check-out do Jardim do Éden. Você está saindo do Jardim do Éden. Você está saindo da paz e entrando na tribulação. Mas por sua escolha, não porque Deus te colocou nessa situação. Você escolheu. Você e eu temos a escolha do bem e do mal. Nós temos a escolha de obedecer ou desobedecer. A escolha é nossa. Deus nos deu essa escolha, ninguém pode mexer com isso. Ele não mexe com isso, nem o diabo pode mexer com isso. O diabo está aí para tentar, Deus está aí para orientar. Você tem que decidir a quem você vai ouvir. Esta é a escolha. Entenda que não é por acaso, não foi por acaso, que quando Deus criou o Jardim do Éden, ele colocou no meio, está lá escrito que foi no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim. Por quê? Por que ele não colocou no lugar mais inacessível? Lá no canto, sei lá, fez uma montanha e botou lá no topo, de difícil acesso, ou um buraco lá embaixo, uma caverna, sei lá. Por que Deus não fez isso? Mas colocou no meio. Sabe por quê? Porque se não estivesse ali a árvore no meio do jardim,
alguma outra coisa iria ocupar o meio do jardim. E o recado era e é: nada pode ocupar o centro da nossa vida, a não ser Deus. A árvore estava no meio do jardim porque Deus, para nossa própria segurança, deve ocupar o centro da nossa vida. Se ele não ocupar o centro da sua vida, alguma coisa ou alguém vai ocupá-lo. E aí, meu amigo, minha amiga, aquilo vai se tornar o seu Deus. E se alguém se tornar o seu Deus, que não seja Deus, o próprio Deus verdadeiro, o Criador, se algo se tornar o seu Deus, você vai se tornar escravo daquilo e vai perecer por aquilo. Porque ninguém tem a condição de estar no centro da sua vida. Se o seu namorado, se a sua filha, se a sua mãe, se o seu trabalho, a sua carreira, o seu sucesso, a sua beleza, a sua aparência, o seu saldo bancário, a sua inteligência, qualquer coisa ou pessoa ocupar o centro da sua vida, aquilo vai se tornar o seu Deus. E você imediatamente vai perder o paraíso. Você vai perder o jardim do Éden. Então Deus colocou aquela árvore no meio porque é o lugar dele, no meio da nossa vida, no centro da nossa vida. Quando você entender isso, então, assim como Adão e Eva tinham que passar por aquela árvore, não importa para que lado eles fossem, o meio é o meio. Se fosse para o norte, eles tinham que passar pela árvore. Se fosse para o leste, eles tinham que passar pela árvore. A árvore era o ponto central, era o cruzamento de todas as direções do jardim. Assim também, todas as nossas decisões têm que passar por Deus, se Ele estiver no centro da nossa vida. E quando as nossas escolhas e decisões passam por Ele, então elas são acertadas. E nós mantemos o paraíso na nossa vida. Deu para entender? Então, não vamos dar a Adão e Eva nenhum problema. Nós já temos problemas suficientes com as nossas próprias escolhas para nos ocuparmos e procurarmos aprender com eles e os nossos antepassados, em vez de ficar culpando o primeiro casal. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.